Olá, meus amigos da rede, com muita alegria estamos aqui para agradecer a Deus pela tua vida. Você que tem cooperado conosco, compartilhado, colocado a sua notinha em todas as nossas programações. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal e que nesse momento você seja abençoado. E hoje vamos trazer uma mensagem para o teu coração, para o nosso coração, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, neste momento em que a chuva do céu está descendo, que o Senhor derrame sobre você as bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores. Queremos trazer na nossa memória a palavra de Deus, e o tema desta mensagem é a vida crucificada em Cristo, a vida crucificada em Cristo, com base da leitura Gálatas capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo deixou esta verdade que ele viveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivemos em um mundo em que exalta a independência e o amor próprio, mas o verdadeiro cristianismo não é sobre exaltar o eu, mas sobre crucificá-lo. Paulo, neste versículo, nos ensina o que significa viver para Cristo de uma maneira plena, e ele declara que sua vida não pertence mais a ele, mas a Cristo. Imagine um copo cheio de água suja. Se você continuar derramando água limpa, eventualmente toda a sujeira será expulsa. Assim é a vida do cristão. À medida que Cristo vive em nós, o nosso velho eu é removido. Isso é fato. A vida crucificada em Cristo. Esse é o tema desta mensagem. E nós vamos para o primeiro tópico: o significado de estar crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. A crucificação do eu. A crucificação do eu. Então Paulo deixa bem claro esta verdade que ele viveu. O estar crucificado com Cristo, o próprio Senhor Jesus nos deu, em Mateus capítulo 16, versículo 24, uma palavra que se enquadra dentro desse princípio que Paulo viveu. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então renuncia-se a si mesmo. Então quando Paulo ensina que o cristão deve morrer para si mesmo, ele está seguindo as pegadas do Senhor Jesus. Ele diz: sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas pessoas dizem: não podemos falar eu. Eles têm uma preocupação grande com a palavra eu. É muito interessante isso. Mas se nós não entendermos o significado do eu, para nada serve o zelo pelo eu. Não posso errar. Tributo tudo a Deus. Não posso falar eu vou fazer. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando, nem o próprio Senhor Jesus. Por quê? A cruz representa o fim do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando alguém é crucificado, sua vida não lhe pertence mais. Então, quando Jesus foi crucificado, ele morreu.
foi colocado no túmulo, morreu. E Paulo sempre fala dessas verdades sobre a morte, sobre a ressurreição. Então, quando nós estamos crucificados com Cristo, quando o nosso velho homem está crucificado, não é em si a palavra eu que é o poder de destruição. E sim, o poder de destruição do homem é fazer o que o coração deseja, é fazer o que eu gosto, o que eu quero. Eu não sei negar a mim mesmo. Você pergunta, por que faz isso? Porque eu gosto. Sabe aquela idolatria pelo que gosta, mas não fala eu. A palavra eu é proibida. Tudo é Deus, tudo é em nome de Jesus. Mas na verdade, de fato, quando uma pessoa faz o que ele gosta, ele não nega a si mesmo. Jesus diz: vocês me honram com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Então compreenda a profundeza das Escrituras. Então nós devemos entregar nossos desejos, planos, orgulho ao Senhor. Ao Senhor. Um escravo liberto ainda pode agir como escravo, mas se ele entender sua liberdade, viverá como um homem livre. Assim também nós, quando crucificado com Cristo, devemos viver como homens libertos, livres. Livres. É profunda essa palavra. Eu quero ministrar estas verdades apenas em 30 minutos no máximo, mas é uma profundidade que o Espírito Santo vai colocando no meu coração, mais versículos bíblicos que dá vontade de continuar, mas vamos policiar e vamos ficar dentro dessa performance, né? A crucificação do eu. Você está compreendendo quão profundo é essa revelação? Eu deparo com muitas pessoas preocupadas com o eu, mas na verdade eles fazem tudo o que eles gostam, né? Somente quando morrermos para nós mesmos, podemos verdadeiramente viver para Cristo. Essa é uma realidade. Tá? Segundo tópico desta mensagem, marca aí, a nova vida em Cristo. Então nós estamos falando, a vida crucificada em Cristo é o tema dessa mensagem. O primeiro tópico, o significado de estar crucificado com Cristo. Segundo tópico, a nova vida em Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo como centro da vida. O cristão não vive mais para si mesmo, mas para Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, negue-se a si mesmo, para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. Então, o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, Ele nos ensinou isso, Ele nos ensinou essa verdade, tá? Então, o que significa? Que as nossas escolhas, atitudes devem refletir a presença de Cristo. Se Cristo vive em nós, nossas palavras, ações, pensamentos devem demonstrar isso. E quando nós estamos no mesmo propósito, quando nós estamos crucificados com Cristo, quem reina é Cristo, porque Cristo está no centro da nossa vida. E se Cristo está no centro da nossa vida, não há divergência entre nós no mundo espiritual, porque nós queremos agradar o próximo, fazer o melhor para o próximo. Então nós necessitamos diariamente permitir que Cristo dirija as nossas vidas. Está entendendo? Nós temos que deixar Ele ser o nosso guia de fato, não apenas por palavras. Está entendendo? A glória tem que ser de Deus. A
para Ele vivemos. Presta bem atenção. Uma luva, sabe uma luva? Por si só é inútil. Você vê uma luva lá na loja vendendo, tem vários tipos de luvas, de couro, de plástico e etc. Mas quando colocamos a mão dentro dela, ela se torna funcional. Esses dias eu precisava passar um veneno aí e precisava de uma luva. Estava escrito lá no rótulo, usar luva. E vai procurar luva. Elcimar achou a luva. Mas se a luva por si mesmo lá na gaveta não serve para nada. Assim a nossa vida é sem Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Essa é uma realidade. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é a verdade. Sem Jesus não somos nada. Assim como uma luva não serve para nada se não tiver uma mão para usá-la. Quando Cristo vive em nós, nossa vida se torna um reflexo do céu na terra. Entenda isso. Então não adianta você ter um slogan, né? Apenas, não é você dizer, nossa, aquele irmão arrogante, só fala eu. Muitas vezes ele fala eu, a maneira de expressão, mas na verdade ele obedece ao Espírito Santo e não faz o que ele quer. Há muitas pessoas que ficam preocupadas com a vida do próximo, mas em si mesmo estão igual os fariseus. Olhava que Jesus falava, Jesus, o senhor falou isso, o senhor falou aquilo. Mas vamos entender. Vamos para o terceiro tópico, a vida pela fé no Filho de Deus. Então a vida pela fé no Filho de Deus, eu ver a hora aqui, eu estou policiar a hora aqui, porque dizem que eu estou passando da hora. A vida pela fé no Filho de Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, né? A base da ministração de hoje, que estamos aqui para trazer esta palavra para você, né? E depois vai ser traduzido em hispano, no chinês mandarim e no inglês. Amém? O tema da mensagem é a vida crucificada em Cristo. Primeiro tópico, o significado de estar crucificado em Cristo. Quero que você compreenda isso. A nova vida em Cristo, agora a vida pela fé no Filho de Deus. A fé como fundamento da vida cristã. O cristão não se baseia em sentimento, mas na fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Viver pela fé significa confiar em Deus em todas as circunstâncias. A fé nos sustenta, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo que não entendemos. Então a fé é que nos sustenta, tá? É impossível agradar a Deus se você não tiver a sua confiança em Jesus Cristo. Quando dizemos a sua confiança em Jesus Cristo, nós temos que ter a confiança nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, porque no princípio era o Verbo era Deus, entendeu? E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos que ter este entendimento, tá? Ora, sem fé, sem você focar os princípios da verdade, das promessas, da direção para a tua vida na palavra, é impossível você agradar a Deus. Falar, eu te amo, Jesus, mas se você não ama as Escrituras, se você não conhece as Escrituras, Jesus diz, erreis por não conhecer as Escrituras. Como você tem a fé como fundamento, se você não conhece as Escrituras? Você vai errar por não conhecer as Escrituras. Se você não conhece a Escritura, você não tem fundamento, a tua fé não tem fundamento, entendeu? Então Jesus diz, você vai errar. Se você não conhece a Escritura, você vai errar,
e você não vai conhecer o verdadeiro poder de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, que ele creia que ele existe. Mas como? Através do verbo, da palavra, gerada em você a verdadeira fé. Entendeu? Então, viver pela fé significa confiar em Deus com todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, não importa a circunstância que você está vivendo, você tem que confiar em Deus, louvar a Deus, confiar em Deus, e ser útil no reino de Deus. Você vai, entendeu? Então você é útil no reino de Deus, você é útil, você vai funcionar no corpo de Cristo. Você não vai fazer aquilo que você gosta, que você deseja, vai fazer aquilo que o Espírito Santo determina. Então nós temos que aprender a viver cada dia na dependência de Cristo. Cada dia na dependência de Cristo. Nós temos que depender de Deus. Todos nós, para funcionar no corpo de Cristo. Entendeu? Então, a vida que agora vivo na carne, Paulo falou, agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então ele dependia de Deus para tudo, na vida dele. Não importava a circunstância que ele estava vivendo, ele estava na dependência de Deus. Assim como o cego precisa confiar no guia para não tropeçar, devemos confiar totalmente na palavra de Deus, que é confiar em Cristo para caminhar corretamente. Entendeu? Então como você vai confiar em Cristo se você não lê a Bíblia, se você não conhece os propósitos de Deus, a vontade de Deus? Entendeu? A fé em Cristo não apenas nos salva, mas também nos sustenta em toda a caminhada cristã. Me lembrei agora de uma passagem de Daniel que diz assim: aquele que conhece o seu Deus, ele é forte, é um povo forte. Daniel era forte porque ele conhecia Deus, não de ouvir falar, tá? Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito, vamos ler? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entendeu? Hoje Deus nos chama para viver uma vida verdadeiramente rendida a Cristo. É momento de parar e analisar. Você está rendido a Cristo? Totalmente? Você está vivendo totalmente negando a si mesmo, dando graças a Deus em todas as circunstâncias? Você está dependendo de Deus? Você e eu temos que viver desta maneira. Nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Nós temos hábitos errados e nós temos que mudar. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Um barco no mar pode ser afundado se a água entrar nele, claro, sem dúvida. Assim também nossa vida, se deixarmos o mundo encher nosso coração, vamos ficar com o coração cheio de dúvida, incredulidade, e assim afundaremos espiritualmente. Mas se estivermos cheios de Cristo, venceremos a tempestade. O verdadeiro cristão não apenas crê em Cristo, ele vive Cristo. É diferente de religião. Religião, sistema humano, é totalmente diferente. Eu não vou entrar, eu poderia entrar em outra pauta aqui, mas está dentro das Escrituras Sagradas, mas é uma realidade. O irmão Yun, irmão do céu, lá na China, há muitos anos atrás, não sei se 30, 40 anos, era um pouco diferente de hoje. E ele disse que só tinha a Bíblia. Os irmãos viviam uma paz com a Bíblia. Aí começou a chegar vários missionários de vários lugares, cada um com um livro, e cada um com uma regra, uma doutrina, e aí virou maior confusão. Então, o Evangelho tem que ser pregado, é Cristo. Então nós vamos ver muitas heresia, invenção humana, mas se nós ficarmos focados na palavra, entender que estar crucificado com Cristo
eu tenho um único reino, o reino de Deus. Venha o teu reino. Agora não tem mais o reino da vida transformada, da igreja A, igreja B, igreja C, entendeu? A Lucimara não tem um reino, eu tenho outro. Ela tem um reininho dela, eu tenho outro. Não, nós temos um único reino. Tudo se acaba quando tem vários reinos. Compreenda, você nunca vai se dar bem num lugar, numa igreja, quando você tem o seu reino, porque não vai ser da sua forma. Então você vai discordar e vai viver triste, porque você vai ouvir o inimigo. Mas se você está crucificado com Cristo, você está num único reino, fazendo a propósito de Deus, vontade de Deus, crendo que você está recebendo de Deus a recompensa. Entendeu? Assim é o casamento, assim é o relacionamento pais e filhos. Tem um único reino. Venha o teu reino. Todos estão crucificados em Cristo. A natureza humana, a carne não prevalece. Onde opera a rivalidade, a porfia, a emulação, a dissensão, está na cruz. Está na cruz. Entendeu? Não prevalece mais as obras da carne. Porque nós, quando estamos crucificados com Cristo, nós vivemos na vida plena do Espírito e não somos presas fáceis para o adversário. Então, quando Paulo deixou essa verdade, ele viveu essa verdade. Ele não apenas pregou um sermão, ele deixou patente que ele estava crucificado com Cristo e que não ia ser um desejo sexual que ia tirar a santidade dele. Ele ia, agora eu tenho que casar. Não, ele decidiu casar com Cristo por vontade própria e saiu pregando o evangelho para o mundo, e na plenitude e no poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos crucificados com Cristo, nós reinamos. O homem e a mulher que é crucificado com Cristo, esses dias eu estava meditando, ele reina com Cristo. Por isso que Paulo falou: eu reino com Cristo. A sua natureza estava na cruz, então não tinha impulso sexual, não tinha a vaidade desse mundo. Ele estava crucificado com Cristo. Ele vivia no mundo, mas ele falou: vocês vivem aqui, mas vocês não são daqui. Então ele seguiu na risca. Quem tem casa como se não tivesse, tem mulher como se não tivesse, tem carro como se tivesse, tudo como se não tivesse. Por quê? Porque ele era uma nova criatura. Então, quando nós estamos crucificados com Cristo, nosso reino não é deste mundo, e nós vamos reinar com Cristo em vida. Eu reino com Cristo em vida. As minhas necessidades, tudo que eu preciso, Deus sabe e conhece, mas eu vivo pelo poder de Deus. Assim como Paulo vivia pelo poder de Deus, nós temos que viver pelo poder de Deus. Nós temos que estar crucificados com Cristo. Entendeu? Então as nossas vontades, nossos desejos não predominam. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, não é uma hipocrisia, é uma realidade de fato. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Não quero o meu reino. Eu não estou aqui pregando o evangelho porque eu quero. Eu estou aqui pregando porque Ele me chamou e vocacionou, e eu aceitei, com alegria. Isso que é o mais importante, com alegria, com regozijo. Aleluia. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria no Espírito. Sabe, gozo, alegria no Espírito é para aqueles que estão crucificados com Cristo. Quem não está não tem isso, não tem vida no Espírito, e não vai compreender as coisas do Espírito. Mas nós já vamos encerrando, graças a Deus, já deu 24 minutos aqui, praticamente, e nós vamos encerrando essa ministração, porque dá vontade de continuar aqui, é muito forte. Eu posso dizer para você que
o Evangelho, se não fosse desta forma, seria impossível nós seguir o Evangelho. Impossível. Só vamos negar a nós mesmos quando nós damos liberdade para ser crucificado com Cristo, para vivermos a ressurreição. A viver a ressurreição, eu vou trazer outra mensagem sobre a ressurreição. Primeiro você tem que morrer, para depois você ressuscitar. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados, então Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então o velho homem está crucificado, porque nós vivemos um novo homem ressuscitado. É simples. Você está crendo, por isso você está recebendo a mensagem. Pai, nós te agradecemos por este momento em que milhares de milhares estão recebendo a tua palavra com o coração alegre, e aqueles que estão crendo na tua palavra estão dizendo: eu quero ser crucificado com Cristo, eu não quero viver mais eu, mas eu quero viver na fé do Filho de Deus. Pai, eu creio que este homem, esta mulher está recebendo o perdão dos seus pecados, e ainda que a sua alma esteja escura como um quadro negro, está se tornando mais alvo do que a neve, e que o nome desses homens e mulheres estão sendo escritos no livro da vida para o dia da redenção. Pai, nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que ora por nós, que nos ajuda a compartilhar, coloca as suas notas, e cada país que chega esta mensagem, e eu creio que a tua palavra é o poder que destrói algemas, cadeias, e todos aqueles que estão recebendo a mensagem dublada estão sendo abençoados, na língua do mandarim, do inglês e do espanhol e do português. Pai, nós te agradecemos por mais este dia abençoado, dia 30 de janeiro de 2025. Pai, te agradeço em nome de Jesus. Maravilha, que Deus te abençoe e te guarde sempre, vem comigo nessa fé e vamos avançando. Se inscreva em nosso canal e compartilhe, vamos juntos na unidade da fé. Fiquem todos na graça e na paz.